Fala galera, mais um vídeo aqui do nosso canal e bora falar do Atlético Mineiro. Atlético Mineiro buscando mais contratações para a temporada. Já viu o Edenilson do time do Internacional e agora o Patrick do São Paulo também deve assinar com o time aí do Galo para a temporada de 2023, né? E também tem uma notícia ruim, o jogador aí, o Zaratio também teve uma lesão grave no joelho e vai ficar pelo menos aí 2 meses fora, né, do time do Atlético Mineiro e o Patrick chega nesta terça-feira para poder assinar com o time do Atlético Mineiro. Galera, coloca nos comentários o que vocês estão achando da contratação aí do Atlético Mineiro. Será que o Patrick vai ser uma boa contratação para essa temporada para jogar no Atlético Mineiro? Galera, não esquece, você que está chegando é novo, deixa seu like, se inscreve no nosso canal e ative o sininho das notificações para você também não perder nenhum vídeo aqui do nosso canal. Falar do Galo. O Galo até que em 2022, não, mas em 2021, o Galo teve algumas jogadas bonitas assim, né? 2021 foi um ano histórico. Precisa voltar. Será que vai voltar? Só que o Galo vai ter um novo meio de campo, hein? Vamos dar uma olhada? Primeira, a informação é ruim. É a lesão do Zaratio. O Zaratio teve uma lesão, olha aí, ó. Aí nas redes sociais, no Twitter, imagino eu, no Instagram do Atlético Mineiro, o DM informa, o Departamento Médico do Galo informa, o meio-campista Zaratio teve uma entorse no tornozelo esquerdo durante treinamento na cidade do Galo. Passou por exames de imagem, constataram ruptura dos ligamentos com uma pequena fratura do tornozelo. Então, uma pena para o Galo, para o Zaratio, já começa a temporada 2023, uma lesão e vai ficar um tempo, obviamente, fora dos gramados. E aí a gente tem as opções de meio-campistas do Atlético Mineiro com o Alan, aquele meio-campo de 2021, campeão brasileiro, campeão da Copa do Brasil, era Alan, Jair, Zaratio, Nacho, não é verdade? Pois é, aí o Nacho foi embora, o Jair está indo embora para o Vasco, né? Está saindo. E aí as opções do técnico Eduardo Cudê, o Alan, o Otávio, Edenilson, o Patrick chegando do São Paulo, ainda não assinou o contrato, mas negociações adiantadas. O Jair de saída para o Vasco, então provavelmente deixará de ser opção. Caleb, Rubens, Zaratio agora lesionado, Pedrinho e o Igor Gomes. Esse sim já concretizada a negociação, o Igor Gomes já é jogador do Galo. E aí, Natália Ferrão, o que dá para falar ou imaginar desse novo Galo? Porque quando você mexe no coração do time, dá para dizer que é um novo time ou não? Né? É uma estrutura diferente, pensando nos movimentos que o Galo foi esperto em ver a movimentação de mercado e aproveitar as oportunidades, né? Não é tão agressivo assim no quesito trazer nomes de peso e que custem a folha salarial algo gigantesco, mas o Galo faz movimentos interessantes para mexer no que não funcionou nessa temporada, que foi o coração do time. É óbvio que teve alguns problemas ali com o Hulk, lesão e tudo mais, alguns outros jogadores que não renderam, Arana, alguns outros jogadores que não renderam tão bem, mas a gente está falando de um Galo que faz movimentos no mercado para deixar o time competitivo e ter um elenco para jogar uma temporada inteira. Quando a gente fala de um Flamengo que tem quase 2 times à disposição, um Palmeiras que tem uma manutenção e tem um banco de reservas querendo ou não qualificado, coisa que muito time não tem, o Galo faz um movimento para chegar junto com esses times. Agora, é interessante ainda a chegada do Patrick. O Patrick deve fechar aí nos próximos dias e aí vai qualificar ainda mais a equipe do Atlético e dando ao Cudê uma questão de repertório diferente. Se ele quiser mudar o esquema tático do time, ele consegue. Porque ele vai ter peças que jogam com características diferentes, com força física diferente, com posicionamento diferente e dá a ele uma qualidade interessante para esse Galo. Espero que não seja decepcionante, né, professor? Que nem foi a temporada passada. E provavelmente com o entrosamento de Edenilson e Patrick, Sim. Que formaram uma dupla talvez nos melhores momentos do Internacional nos últimos anos. Sim. Homens de confiança, essa é a intenção do Cudê, né? São os testados e aprovados na mão dele. E que bom que os movimentos do Galo foram anteriores aos desfalques. Sim.
Porque também são saídas grandes. Sim. Né? O Nacho não rendeu tanto, mas acabou saindo. Precisava alguém para o próprio Keno, né? dele, Que a gente citava aqui. o próprio Keno, mas em relação especificamente ali ao meio do campo, o Galo já tinha se reforçado. Sim. Então já tinha chegado o Edenilson, agora o Patrick deve chegar, já estava tudo encaminhado. Isso dá uma diluída no impacto, que é grande também, numa contusão. Essa do Zaratio, ele deve ficar um bom tempo fora, uma contusão dupla. Sim. Né? Tem o rompimento dos ligamentos e tem uma pequena fratura. Então, há necessidades ali. Eu acho que tem gente que ia chegar, que num primeiro momento talvez fosse tatear, agora tem que beijar a santa e ir para o campo. Caso do Igor Gomes. O Pedrinho, que já estava, foi uma contratação ainda na temporada anterior, né? O Galo, felizmente, não dormiu no ponto. Está bem coberto nisso. Agora precisa um reentrosamento a partir de um outro jeito desse meio-campo jogar. É o começo do zero, né, professor? Ou mais ou menos, porque não é o meio-campo do Galo, mas é o antigo meio-campo do Inter. Então, na mão desse técnico, a coisa não vai começar tão do zero assim. Trabalhou com eles, né? Trabalhou com os dois, né? Pouco tempo, mas trabalhou. E foi fundamental para que eles viessem para o Galo, né? Ele está pedindo, justamente porque o Cudê sabe, ele já passou pelo futebol brasileiro, ele sabe que o tempo aqui vale ouro. Todo o tempo que ele puder ganhar, ele é um acertador de times em um bom tempo, mas todo o tempo que puder ganhar é fundamental, né? E o que o senhor cita, professor, na questão dos movimentos do Galo, né? Quando ele vai para a contratação, ele contrata antes de abrir mão de alguns jogadores. E essa, na minha visão, né? No que a gente estuda e pesquisa e fala e tudo mais, esse é o movimento correto para todo o planejamento de futebol. Ideal. Você abrir mão de um cara que é considerado titular e importante para a sua equipe, você tem que repor pelo menos 2 ou 3 peças. É isso. E foi o que o Galo fez de forma... Se vai funcionar no campo, a gente vai ver no decorrer da temporada. Agora, que o movimento de peças no tabuleiro foram corretos, muito em função desse cara que está aqui, né? E tem a grande contratação do ano junto com o Soares, do Grêmio, que é o Paulinho, né? Sim. Paulinho realmente é um jogador para chegar e resolver. Dá para imaginar do meio para frente uma formação do Galo? Alan, Edenilson, Patrick, quem mais? Hulk, Paulinho e mais um. Hulk, com uma camisa para o Hulk. O Paulinho. Tem Igor Gomes, tem Pedrinho. Igor Gomes, não sei se ele chega para ser titular. Aí eu acho que vai se tatear alguma coisa. Pedrinho. Zaratio provavelmente seria titular, quando né? voltar. Sim. Mas nesse primeiro momento, acho que para Pedrinho, que já está lá, e o Igor Gomes correndo por fora. Pedrinho e Igor Gomes são jogadores que estão no mesmo patamar no sentido de que tem que provar que são jogadores mesmo de qualidade para defender um grande clube do Brasil? Em situações diferentes, né? O Igor Gomes é aquela questão, ele mesmo falou isso, aposta na mudança de ares. Aliás, isso é muito comum nos jogadores do São Paulo, né? Rodrigo Caio foi essa história. E costumam dar certo, né? E costuma dar certo com outras camisas. E o Pedrinho, mais uma coisa de afirmação em cima do jogador que se espera que ele seja, né? Isso desde o tempo do Corinthians, já teve a passagem pela Europa. Acho que Benfica e Shakhtar, né? E Shakhtar. São momentos diferentes, são jeitos diferentes de se provar. Sim. Mas sim, são 2 jogadores que precisam se provar. Bom, tem uma grande oportunidade. Diga, Lúcio! Estava ouvindo vocês aqui e também, eu não tenho o mesmo HD do professor Celso, então eu preciso de uma colinha sempre, tá? Estava aqui buscando as formações, algumas, do Internacional sob o comando do Tchatcho Kudê. Afinal de contas, a referência está aí, né? Com Edenilson e com Patrick. Para vocês terem uma ideia rápida aqui, a primeira formação, de meio campo especificamente, teve Musto, Marcos Guilherme, Nonato, depois Edenilson, e o Wellington Silva, depois Lindoso. Isso aqui foi no dia 23 de janeiro de 2020. Eu vou correr um pouquinho, e não muito, aqui até a formação da Libertadores da América, no dia 4 de fevereiro. Rapidamente, né? O tempo passa e já foram um monte de jogos aqui nesse meio tempo. Mas para vocês terem uma ideia, Musto, depois Thiago Galhardo, Edenilson, Lindoso e Patrick. Já aparecem Patrick e Edenilson juntos. Outro destaque que eu daria nessas formações, e vocês e nosso amigo Foi de Esporte pode perceber, a presença do Damian Musto. O que significa isso? Que o Kudê gosta muito do 5-5, o xerifão, o patrão, aquele que comanda na frente da área. Vamos ver quem ele vai fazer cumprir essa missão e essa tarefa no Atlético Mineiro.
mas essa é uma característica dos times do Kudê. O Musto foi sua referência no Rosário Central, no Racing ele também tinha jogadores atuando nessa condição, no Inter ele reproduziu a mesma coisa, não acompanhei tanto assim no Celta, se ele tinha jogador com essa mesma característica, mas vai ser interessante observar se no Galo ele vai ter esses 5 mais fixos, o homem na frente da área. Então o Otávio ganha uma possibilidade, porque ele é mais para xerife do que o Alan. Na verdade, nenhum dos dois é muito isso, mas o Otávio é mais. Né? O Alan é mais para sair para o jogo. Ô, Lúcio, em cima do que você acaba de trazer, com algumas formações do Internacional, do Racing também, você consegue imaginar aí uma formação para esse meio-campo, ataque do Galo? Se a gente tiver aquela tela... Eu começo justamente... Pode falar. Eu começo justamente por aí, Abel, por essa referência. O Tchatcho costuma trabalhar numa linha de 4 defensores, certo? E aí ele gosta muito do losango nesse meio campo, com o homem base ali à frente da área e às vezes até afundando um pouquinho. Né? Ele foi muito criticado aqui no Inter nesse começo de trabalho, eu recordo muito bem. Eu dizia, calma gente, é o jeito do cara trabalhar. Se vocês não querem isso, então não vão buscar o treinador. Né? E o que ele tinha no Musto? Por vezes até um terceiro zagueiro. Tá? O Tchatcho, para mim, foi um dos treinadores mais inteligentes dos últimos tempos do Internacional. Por quê? Porque ele sabia que aqui era uma panela de pressão. Nesse mesmo ano, o Atlético Mineiro, olha só, o Atlético Mineiro demitiu o Dudamel por conta de uma eliminação numa fase preliminar de Libertadores. Então o Tchatcho, inteligente, sabedor de que ele teria vida curta no Brasil se ele jogasse à vontade, como ele gosta, bastante ofensivo, ele fecha a sua linha defensiva com o Musto sendo quase um terceiro zagueiro. E normalmente ele gosta de atuar com um volante pela direita, outro pela esquerda, homens de boa saída, de boa chegada lá na frente e um 10. Ele gosta muito do camisa 10. Ele teve o Lo Celso cumprindo essa função no Rosário Central, ele teve o Servi cumprindo essa função ainda também no Rosário Central. Depois, o Zaratio, em algum momento, foi utilizado por ele centralizado no Racing, né? E no Internacional ele teve também essa condição de ter o 10 por vezes, com a presença... Era um homem que se somava à frente ao Guerreiro, mas tinha essa pegada de camisa 10 desde sempre. Né? Então essa é uma formação preferencial do Tchatcho por onde ele passou. Vamos ver se ele vai conseguir reproduzir isso no Galo com as peças que ele tem. Ô Lúcio, teve uma ligeira queda, uma interrupção ali no seu sinal quando você falou o nome do 10 que ele tinha no Internacional, que jogava com o Guerreiro. Eu, pelo menos, não consegui. Quem que era? D'Alessandro. Ah, o D'Alessandro, claro. Isso ele não vai ter. Talvez esse seja um desafio, né? Vamos ver como é que se portam os substitutos de Zaratio. Porque senão vai ficar aquela história de ficar esperando o Zaratio voltar para o esquema funcionar. E não tem muito tempo para isso, não. E esse terceiro zagueiro ao que o Lúcio se refere, isso propriamente no Galo ele não tem, né? Se ele jogar com o Alan não é isso. Se ele jogar com o Otávio, é um pouco mais isso. Aí precisa ver como é que ele vai fazer nos treinamentos. O resto tem gente de sobra. O Galo que tem tudo para melhorar, porque se não melhorar também é brincadeira do que aconteceu no ano passado, né? Até obrigação de melhorar, né? Até pelo que fez de contratação, né? Não só a mudança de áreas técnicas, mas também seus jogadores, saídas de jogadores que talvez... não se encaixassem no sistema de jogo do Kudê, aprovações de contratações, a maioria ou 100% das contratações com aval dele, com análise dele, com a comissão técnica dele, com o departamento de futebol do Atlético Mineiro. A tendência é melhorar. É garantia 100% de que vai dar certo? Não. Mas a tendência, a expectativa é de que aconteça. Como é bom ter... O papel é melhor? Esse meio de campo do que aquele que tinha Alan, Jair, Nacho, Zaratio? Então, é que no papel o Nacho seria um jogador muito melhor do que foi na última temporada. Sim. Assim como o Keno. Eu acho que o Atlético resolveu cortar até meio na carne para os padrões de qualquer outro clube. É por isso que é bom você ter recurso, né? Porque aí você corta sem dó. Sai o Nacho, sai o Keno, mas tá chegando o Paulinho, tá chegando o Edenilson. Isso dá uma equilibrada nas coisas. Eu acho que no papel aquele time era bom, mas eu acho que ele já tinha dado o que tinha que dar. Era bom, principalmente encaixou, esses né? jogadores que saíram, né?
Eram jogadores que já deram, diria meu avô, bananeira que já deu cacho. Pelo menos com a camisa do Galo. Nada impede que o Nacho volte bem para o River, por exemplo. Sim. E muita gente acabou colocando a culpa ali no Turco Mohamed, as coisas não acontecem, o Cuca vai chegar, vai salvar. O Cuca chegou também, acho que até piorou o time do Atlético Mineiro. E, na minha visão, na minha interpretação, ficou claro que o problema não era só o comando técnico. Tinha jogadores ali que não rendiam mais. O problema começa com o Cuca. A gente não pode esquecer que, mais uma vez, ele ganha um campeonato, tá bem, e de repente dá aquela despirocada. E aí tem que ficar coisa, o técnico prometido, né? Esperando o Cuca. Mas, de fato, ao longo da temporada, a gente percebeu que muitos dos jogadores que tinham sido fundamentais na conquista daquele histórico brasileiro, né? Depois de 50 anos, já não renderam a mesma coisa no ano seguinte. Isso quebra também, né? Porque você muda a sua ideia e o seu comando técnico. Aí os caras estão assimilaram uma ideia, a coisa deu certo, o cara pega as coisas dele e vai embora. Você fala, pô. Aí chega um outro que também não dá certo. Ele precisa de um pouco mais de tempo. Não teve o tempo. Não é a primeira vez que o Cuca faz isso, né? Não, ele fez exatamente isso última. com o Palmeiras. Não vai ser a última. Tinha sido campeão, o Palmeiras ficou... Isso daí é verdade, né? Eu concordo. O grande problema do Atlético Mineiro, para mim, foi o Cuca. O Cuca, com esse negócio de querer voltar e ser o salvador da pátria. Toda vez ele faz isso, ele sai por cima e volta quando o time tá na baixa, né? Para poder tentar justificar que ele é o melhor técnico, que ele é a solução para o time. E dessa vez, né, no Atlético Mineiro não deu certo, assim também como no Palmeiras, quando ele ganhou o título, e depois ele tentou retornar, não deu certo, e depois saiu do clube novamente. No Atlético Mineiro também fez aquela campanha vexatória, campanha muito, muito ruim mesmo, pior do que já estava, né, a equipe não via muito bem. Aí resolveram trocar o técnico, trouxeram o Cuca e não deu certo, mas esse ano eu acho que o time do Atlético Mineiro vai embalar mais, né? Com a mudança de técnico. Eu acho que 50% do problema do Atlético Mineiro no último ano era o Cuca. Para mim, o Cuca era o problema também do time. Eu acredito que esse ano a equipe vai desenvolver muito mais do que no ano de 2022. Agora, ainda mais chegando, temos a Denilson, Paulinho, o Patrick também que vai chegar também, um jogador físico, um jogador que costuma ajudar bastante a equipe, né? E também faz gols também, né? Viveu o ano dele artilheiro no time do São Paulo e eu acredito que vai ser muito boa contratação para o time do Atlético Mineiro, que tem muitas competições para disputar nesse ano de 2023. E você aí que torce para o Atlético Mineiro, deixa nos comentários a opinião de vocês. Patrick é uma boa contratação para o time do Atlético Mineiro? Será que ele vai conseguir embalar no time, né? Porque para mim no São Paulo ele não teve uma passagem assim tão boa. Para mim o momento do Patrick foi no time do Internacional, né? Mas eu acredito que no time do Kudê ele pode sim conseguir desenvolver um bom futebol também. É claro, ele também tem que olhar também pro lado do peso também, que o Patrick é aquele tipo de jogador que ganha peso muito fácil, né? Sempre fica um pouquinho acima do peso ideal, né? Então vamos aguardar aí até amanhã, que eu acredito que o Patrick vai assinar com o time do Atlético Mineiro. O jogador já vai chegar em Belo Horizonte amanhã pela parte da manhã e deve assinar contrato aí com o time do Galo para essa temporada, galera. Eu tô indo por aqui, valeu, fui e nos vemos aí, galera, no próximo vídeo.